Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e hoje nós daremos continuidade à nossa série de resenhas de ensaios do C.S. Lewis. Nós vamos analisar um ensaio chamado Aprendizado em Tempos de Guerra, presente no livro O Peso da Glória, tá? Como de costume, eu preparei um resumo esquemático em PDF, que vai estar disponível para vocês na descrição desse vídeo, que tem, por fim, auxiliar na compreensão e na memorização dos temas apresentados. Vocês podem tanto acompanhar o vídeo com o PDF, quanto depois utilizá-lo para rememorar os principais assuntos, os principais tópicos desse. E também na descrição desse vídeo há o link para adquirir o livro, tá? Que é um link de associados da Amazon. Comprando por ali, vocês me ajudam, dando suporte, apoio ao meu trabalho neste canal e não pagam nada mais pelo livro, né? Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu publico vídeos novos todas as terças e sábados ao meio-dia. Por isso, se esse conteúdo for útil para você, considere deixar um like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Mas indo ao que interessa, o ensaio consiste numa reflexão sobre a pergunta: de que vale estudar para se tornar filósofo, poeta, historiador, matemático, físico ou um erudito no geral, se nós estamos em contexto de guerra? Tá? Se há grandes chances de nós sermos interrompidos, seja pelos deveres do Estado, seja pela morte. E essa pergunta, ela se revelará importante mesmo em períodos de paz, como nós veremos, mas especialmente importante se nós considerarmos o contexto em que ela foi trabalhada. Este ensaio, na verdade, é um sermão que o Lewis pregou a estudantes na Igreja Anglicana St. Mary the Virgin, em Oxford, em 22 de outubro de 1939, ou seja, pouco mais de um mês depois da Inglaterra declarar guerra à Alemanha, né? Então, é por isso que a pergunta a respeito do estudo, do aprendizado em tempos de guerra faz sentido. Afinal de contas, como que professores e alunos poderiam se dedicar a atividades, digamos, triviais, como a cultura, né, como a história, como a filosofia, como a poesia, em tempos em que a guerra se impõe, né, em que a guerra se mostra presente a cada instante, em que o medo de ser bombardeado, o medo de ser morto se apresenta a cada esquina, né? E até engraçado, que daí o Lewis diz o seguinte, pensando nisso, né? Não seria o mesmo que tocar harpa enquanto Roma arde em chamas? E a primeira resposta do Lewis a este problema já é muito interessante e já dará o tom de praticamente todo o espírito do sermão, que é a seguinte, né? A guerra, ela não cria nenhuma situação absolutamente nova. Ela apenas agrava a situação humana permanente a ponto de não podermos mais ignorá-la. Né? Por quê? Porque a vida humana, ela é intrinsecamente frágil, extremamente frágil. Um inseto é capaz de findá-la. Tá? Qualquer coisa é capaz de pôr fim à vida humana. E a morte nos espreita a cada instante. Né? A nossa vida é instável. Nós não temos uma expectativa precisa e firme a respeito de quanto tempo nos resta. Né? Como diz Pascal, né, num dos seus pensamentos, num dos seus famosos pensamentos, né, entre nós, o céu e o inferno ou o nada, há somente a vida, que é a coisa mais frágil do mundo. Se os seres humanos escolhessem adiar as atividades intelectuais e culturais até que estivessem seguros, eles jamais fariam coisa alguma, porque ninguém sabe o dia da sua morte. E os perigos estão por aí, à solta, e às vezes são invisíveis a nós. Tá? Às vezes acontecem da maneira mais inesperada possível. O ponto é o seguinte, né? Os seres humanos, eles não deixam de realizar cultura por conta da imperfeição. Pelo contrário, eles a realizam apesar da imperfeição, apesar das dificuldades e das adversidades, apesar do perigo iminente, da ansiedade, de tudo mais o que o envolve. Tá? E aí é interessante, diz o Lewis pensando nisso. Os seres humanos são diferentes, ele estava comparando anteriormente aos insetos, inclusive acho que seria interessante ler o trecho todo. Ele diz o seguinte: os insetos escolheram um procedimento diferente. Eles buscam primeiramente a prosperidade e a segurança da colmeia e presumivelmente têm a sua recompensa. Os seres humanos são diferentes. Eles propõem teoremas matemáticos em cidades sitiadas, conduzem argumentos metafísicos em celas de condenados, fazem piadas no patíbulo. Para quem não sabe, eu também não sabia o que era essa palavra, é o local onde se guilhotina o condenado. Né? Fazem piadas no patíbulo,
discutem o último e novo poema enquanto avançam contra as muralhas de Quebec e penteiam o cabelo no desfiladeiro das Termópilas. Isso não é petulância, é a nossa natureza. Ou seja, a guerra, como nós havíamos visto, não cria uma situação absolutamente nova. Ela apenas traz a morte, que sempre esteve presente, à consciência, a ponto de nós não podermos mais ignorá-la. Mas o fato é que nós sempre vivemos, agimos, pensamos e produzimos lado a lado com ela. Por isso, diz o Lewis, que é um equívoco comparar a guerra com a vida normal. A vida nunca foi normal. Nós sempre estudamos e produzimos cultura à beira do precipício, como diz ele. Tudo bem, na teoria faz sentido, né? A morte nos espreita a cada instante, faz parte da nossa natureza ser mortal, né? E ter de lidar com isso, e a guerra, portanto, não cria nenhuma situação absolutamente nova, senão que traz à consciência a situação humana permanente, tá? E a agrava, portanto. Mas e se nós concedêssemos força ao argumento contrário? E disséssemos o seguinte: tudo bem, a guerra deve tomar toda a nossa atenção. A guerra deve ser o ponto de todas as nossas... Estando presente, deve ser o foco de todas as nossas preocupações e todo o nosso esforço deve tê-la por fim, de alguma maneira. É aí que entra a segunda resposta do Lewis. Porque ele vai dizer mais ou menos o seguinte: mesmo que nós devêssemos doar toda a nossa atenção à guerra, isso ainda assim não seria possível. Porque, em primeiro lugar, a guerra é algo finito e, portanto, como diz Lewis, incapaz de absorver, abarcar toda a atenção de uma alma humana. Como nós vimos, as atividades culturais e intelectuais fazem parte da natureza humana. Nós fazemos isso apesar das adversidades, apesar da nossa mortalidade. E não é possível, portanto, suprimi-las. Ou, melhor dizendo, não é possível suprimi-las por completo, tá? Em absoluto. Por quê? Porque se nós tentarmos suprimi-las, fazendo isso parte da nossa natureza, o que vai acontecer, diz o Lewis, não é que nós suspenderemos toda a nossa vida cultural, e sim que nós trocaremos a nossa cultura, que pode ser boa, por uma cultura pior, ruim. Por isso, diz o Lewis, o seguinte: se você não lê bons livros, lerá livros ruins. Se você não pensar racionalmente, pensará de forma irracional. Se rejeitar a satisfação estética, cairá em satisfação sensual, né? E é engraçado, eu fiz um vídeo até não faz muito tempo, que eu vou deixar no card aqui em cima, que se eu não me engano tá com o título Por que você já é um leitor? E a ideia era mais ou menos essa. A ideia era desmistificar de alguma forma a leitura de livros, que as pessoas colocam às vezes em patamares tão elevados que parece algo extremamente distante, que só pessoas iniciadas num determinado culto esotérico conseguiriam fazer, quando na verdade não. Nós lemos a todo instante, todo dia. Tá? A gente lê às vezes um manual para montar alguma coisa, lê uma descrição de um post no Instagram, lê a legenda de um vídeo, alguma coisa a gente está lendo. Tá? E às vezes a gente lê mensagem de WhatsApp, lê uma série de coisas, tá? E-mails, a gente está lendo a todo momento. E o ponto é, se você não ler coisas boas, você vai acabar lendo coisas ruins, inevitavelmente. Porque faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa comunicação, faz parte da nossa linguagem, né? Se você não pensar racionalmente, pensará de forma irracional. Porque você não vai suspender a sua atividade racional simplesmente porque você quer. Isso não está a nosso bel prazer, isso não está nas nossas possibilidades, né? Faz parte da nossa natureza, não é porque nós não queremos que seja assim que não será assim. Tá? Então todo o ponto é dizer mais ou menos o seguinte: nenhuma filosofia é tão somente má filosofia. Ou seja, a natureza humana se impõe. Nós não somos máquinas que podem ser programadas para pensar nisto ou naquilo, para agir assim ou assado, nessa circunstância ou naquela. Não, né? A ideia toda aqui é dizer o seguinte: a vida cultural, ela não é um adereço à nossa vida biológica e animal. Ela não é um luxo supérfluo. Na verdade, ela é algo essencial. A vida humana é cultural e onde quer que haja homens, há cultura. Estas são as principais respostas do Lewis ao problema. Mas, para além de tudo isso, ele propõe uma outra questão, análoga da guerra, tá? Que vai servir para mostrar como, mesmo nestas circunstâncias, a guerra sequer deve ser a maior preocupação do cristão. Tá?
vai ser uma questão muito interessante porque ele vai agravar ainda mais o problema. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, quanto a nós, cristãos, nós deveríamos nos preocupar com qualquer outra coisa que não buscar o céu? Digamos assim, se nós estamos rumando a cada instante, a cada passo que nós damos em vida, ou para o céu, ou para o inferno, isso não deveria tomar toda a nossa atenção, todas as nossas preocupações? É lícito nos preocupar com qualquer outra coisa que não isto? Como, por exemplo, as trivialidades da cultura, da literatura, da filosofia, ou o que quer que seja? Por que, diz o Lewis, se a cultura humana puder resistir a esse questionamento, poderá resistir a qualquer coisa, porque terá passado pelo teste das questões eternas e não meramente temporais. E a resposta do Lewis é muito interessante, porque ela não se volta diretamente contra a pergunta, como se a desse por certo e simplesmente buscasse respondê-la em mesmo plano. Senão que se dá em torno de um pressuposto que o Lewis julga errôneo, enganoso, que há por detrás da pergunta. Tá? E qual é este engano? Em que ele consiste? O engano consiste em considerar que a vida cristã, o tal buscar o céu, tá, disputa o mesmo espaço, tá, está no mesmo plano que a atividade humana normal. Tá, disputa o mesmo espaço com a atividade humana normal. O que ele vai dizer é que este não é o caso. Tá? Pelo contrário, a vida cristã convive com a vida comum, cotidiana. Assim como o sobrenatural convive com a natureza. E a aperfeiçoa. Este é um ponto importante. Tá? E há um sentido nisto. Tá? Isso precisa ser trabalhado com cuidado, porque, obviamente, ele não está querendo dizer que o homem já era mais ou menos bom e que daí veio a vida cristã e tornou o homem melhor, né? Depois da conversão, depois do renascimento, depois da morte e ressurreição com Cristo, a vida humana se tornou melhor. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer simplesmente que a natureza, ela não é desprezada em absoluto, ela não é jogada fora, senão que ela faz parte da economia cristã, digamos assim. Porque o cristianismo não substitui a vida natural, tá? Senão que cultiva a natureza para os seus próprios fins sobrenaturais. Tá? Ele eleva a natureza a um novo patamar. Não é que você continua no mesmo plano natural, você era mais ou menos bom naturalmente, aí veio o cristianismo, veio a vida cristã e você se tornou um pouquinho melhor, né? Que é aquela coisa, até do vídeo passado dos ensaios do Lewis que eu fiz, que é o ensaio O Homem e o Coelho, né? Que ele trabalha, né? Não é como se você fosse 50% bom e depois você se tornou 70% bom. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você tem a sua natureza, ela não é intrinsecamente má, ela não é intrinsecamente perversa, o mundo não é metafisicamente mal, digamos assim, a sua vida, as coisas, tá? Ela está quebrada e o que a vida cristã faz é que ela vem e a eleva para um novo patamar, sobrenatural. No fundo, a ideia é que as coisas não estão no mesmo plano, tá? E então, diz o Lewis, a solução para esse paradoxo de que até onde deveria ir a preocupação e a atenção e a vida cotidiana e normal e a vida cristã e a preocupação com buscar o céu e etc, né? Esse paradoxo que parece se dar principalmente por se considerar que ambas as coisas estão no mesmo plano, ele pode ser resolvido de maneira muito simples, diz o Lewis. A solução é bem conhecida, tá? Ele abre aspas aqui citando São Paulo. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? Todas as nossas atividades naturais serão aceitas se forem oferecidas a Deus, mesmo a mais humilde delas. Não importa se é a atividade manual de um faxineiro ou a atividade intelectual de um acadêmico. Ambas serão agradáveis a Deus se forem realizadas com amor, humildade e oferecidas a Ele, porque somos todos membros de um corpo, tá? Cada qual com a sua função, seu chamado, sua vocação. Tá? Por isso que, se alguém é chamado à vocação intelectual, se isto faz parte do horizonte de alguém, se é parte da vocação da pessoa, ela deve exercer esta vocação, este chamado, deve responder a este chamado com humildade, com amor e oferecendo ele a Deus. Tá? Essa é a grande resposta ao paradoxo, que é uma grande, mas simples resposta, não? Por isso que, seja numa circunstância de guerra, seja diante da consideração do sobrenatural e do destino das almas, a nossa atividade, aquilo que nós somos chamados a fazer, não deve ser suspendido.
por inteiro, absolutamente. Isso sequer é possível, tá? Isso sequer está dentro das nossas possibilidades. Então deve continuar sendo exercido da melhor forma possível, da melhor maneira possível, porque se não for exercido, vai ser exercido, se não for exercido desta maneira, vai ser exercido, como ele falou, de maneira ruim, precária, imperfeita e, quem sabe, até perversa, maligna, né? Então, esse é o ponto. Estas são as respostas do Lewis, basicamente. Espero que tenha dado para compreender, que eu tenha as apresentado bem e que esse estudo tenha sido útil para vocês, né? E é isso, pessoal. Se algum de vocês quiser se aprofundar em filosofia para além dos vídeos que eu publico, eu ofereço aulas particulares de filosofia antiga, que é aquilo em que eu me especializei. Meu mestrado foi sobre Plotino, que é um filósofo neoplatônico da antiguidade muito importante, tá? Eu vou deixar o meu e-mail na descrição desse vídeo para vocês entrarem em contato, caso tenham interesse. Convido vocês também a me acompanharem no Substack, onde eu publico ensaios a respeito de filosofia todos os meses, e também algumas notas, citações, algumas reflexões esparsas, mais soltas, por lá também, né? Se vocês quiserem me acompanhar por lá, fiquem à vontade. E também o meu Instagram, em que eu comecei a publicar mais nos últimos tempos, estou mostrando um pouco dos bastidores da minha vida de estudos. Ainda estou um pouco incipiente nesse processo, porque fazia muito tempo que eu não usava o Instagram, então eu tô achando um pouco esquisito, mas de qualquer forma tá divertido. Então se vocês quiserem me acompanhar por ali também, fiquem à vontade, tá? E é isso, pessoal. Obrigado por me acompanharem até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!